Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Meu nome é Armando, agora carequinha. Isso aqui foi o seguinte, eu estava numa reunião sexta-feira, aqui no Eusébio, com os pastores e Euriano, tratando sobre o ensino na IBC. Aí, quando eu saí, passei ali numa barbearia, o pessoal dentro da barbearia, pastor, eu disse, ixi, pessoal da IBC, parece que a turma que trabalha lá e outros que me conheciam, né? Eu já estava com o cabelo, parecendo cabelo de soninho, né? A minha esposa que fala isso. Aí eu disse, vou cortar, né? Eu tinha uma competição usando capacete e tal. Aí eu vou aproveitar. Aí entrei. Aí quando eu entrei, aí o cara disse, como é que é? Eu disse, rapaz, não sei não, eu acho que é a 0, depois a meio, depois a 1, depois a 2. Eu acabei, acho que errando a instrução. E eu aqui entretido no celular, né? Quando eu levantei a cabeça, eu disse, ixi, tô careca. Aí na hora me veio assim, homenagem a Edna, esposa do pastor Zé Edson, né? Não foi a primeira intenção, mas foi o que veio à mente bem rápido. Eu disse, olha aqui. Aí eu mandei um zap para ela, disse, Edna, pronto, homenagem a você. Edna fez uma esterectomia o ano passado, esposa do pastor Zé Edson, um dos pastores aqui da IBC, e tinha um câncer, foi retirado o que tinha que ser retirado, mas houve uma recidiva, ou seja, o câncer retornou, bastante violento, uma massa tumoral de mais ou menos 20 centímetros, quase 1 quilo. E ela então agora passando por um processo de quimioterapia, inchou bastante, e aí já está acho que na 3ª aplicação, desinchada, bem disposta. Aí como mulher, né, você não está aqui, eu posso falar, né, Ed? Cabelo caindo, meu cabelo, parece estar mais preocupado com o cabelo do que com o bicho que está dentro, né? E aí a peruca, não sei o que, aquela coisa. Então eu me lembrei rapidinho da Edna. A Heloísa até hoje disse assim, eu vou cortar o cabelo careca também, em homenagem a ela. Aí a Edna disse, não, faça não. Então, tanto a Edna quanto outras pessoas dessa comunidade que têm amigos, parentes, Ricardo Marques também, passando por um momento difícil, um momento complicado que nós estamos vivendo, doenças que só apareciam muito mais tarde, hoje estão precocemente aparecendo. Hoje de manhã eu falei um pouco mais sobre isso. O que eu acredito ter acontecido nessa maldita pandemia é que muita coisa foi acelerada, o nosso sistema imunológico enfraquecido, e nós estamos vendo gente nova com problemas de coração, tromboses, aneurismas, tantas coisas. Então nós continuamos orando pela saúde de cada um, assim que o Senhor continue nos dando a graça de ver a cura ou de suportar os momentos difíceis pelos quais passamos. Convido vocês a se colocarem em pé, a gente vai fazer uma leitura bíblica. Estamos falando sobre o semeador, esse é o ano da semeadura, e o semeador dentro do seu contexto. Como é importante saber como o relógio de Deus está se encaminhando para o fim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 11, vamos fazer essa leitura. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses. Eu já estive em Tessalônica pelo menos 2 vezes, é uma cidade da Grécia, foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande, pertencia à Macedônia, depois passou a ser do território grego. Você pode ir a Tessalônica hoje, visitar a cidade vizinha, Bereia, você pode visitar, são cidades que a Bíblia fala. Então, se o indivíduo não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ele tem que pelo menos respeitar a Bíblia como um documento histórico, preciso. Então Paulo escreve aos Tessalonicenses, talvez tenha sido uma das primeiras cartas que ele escreve, mais ou menos por volta do ano 51, ele escreve então as 2 cartas a essa igreja, na qual Paulo passou ou esteve durante talvez 3 semanas ou 3 meses, foi muito rápido. Mas deixou uma igreja sólida, demonstrando que a igreja de Jesus, ela não depende do apóstolo, nem do pastor, nem do profeta, nem do bispo, depende da presença do Espírito,
e do povo de Deus, firmado e fincado na palavra de Deus, tendo Jesus como o centro. Então Paulo, ele escreve essa primeira epístola, 5 capítulos. Nos primeiros capítulos ele vai falar sobre o ministério dele, o apostolado dele, vai falar sobre o comportamento dele, que embasa tudo aquilo que ele ia falar ou escrever. E a partir então do capítulo 4 e capítulo 5 e o 2 Tessalonicenses também, ele começa a antecipar e a tratar a igreja de Tessalônica sobre a vinda de Jesus. Qual é a reação que a igreja estava tendo em vista essa notícia de que Jesus viria para buscar a sua igreja. Então vamos fazer a leitura juntos? Quem quiser, comigo, bora lá? Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Bora comigo, classe? Vamos? Pois vocês sabem muito bem como ladrão à noite. Tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que portanto, animem-se e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome, por essa palavra santa, poderosa, na qual nós nos firmamos, porque ela nos aponta para o Senhor, e nos fala da história, sobre a qual o Senhor tem o total domínio, total controle. E se o Senhor tem o controle da história da humanidade, quanto mais das nossas vidas. Então, Senhor, abre o nosso coração e nossa mente, tudo que for dito aqui, Senhor, como palavra de Deus, frutifique no coração e na mente de cada um. Livra-nos das distrações, e que aquilo que eu, porventura, disser, enquanto homem falho, como pessoa, teu Espírito possa usar também de uma forma a trazer edificação para o corpo, e que seja discernido também pelos teus filhos, porque a verdade é a tua palavra é a verdade, palavra esta na qual somos santificados. Abençoa cada um, aqueles que nos ouvem na internet, aqui, por perto, longe, fora do país, que todos sejamos edificados para a honra e glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esta semana a imprensa no mundo inteiro divulgou um acontecimento bastante peculiar, mas que já vem acontecendo. Por exemplo, aqui no Brasil, a revista Fórum, o Correio Brasiliense,
a CNN, anuncia que os bilionários estão se preparando para o fim do mundo. Os homens mais ricos do mundo estão se preparando para o fim do mundo. O Elon Musk, o criador da Tesla, né? A empresa Tesla, que tem um carro elétrico, campeão de vendas aí no mundo inteiro. O dono da Starlink, da SpaceX, que envia satélites todo o tempo aí, ou seja, coloca satélites ao redor da Terra, ele mesmo fala que nós estamos indo para um momento crucial em que a raça humana pode ser dizimada, e o alvo dele é tentar chegar até Marte. E aí nós temos, por exemplo, Mark Zuckerberg, conhecido dono da Meta. Ele é dono do Facebook e é investidor do Instagram. E o que aconteceu é que nesses dias, Zuckerberg resolveu investir 1,3 bilhões de reais na construção de um que eles chamam de bunker. O que é um bunker? Palavra simples, em Israel, em alguns países que são atacados constantemente por bombas, eles constroem na casa uma espécie de um porão onde você pode se abrigar. Só que o bunker do Zuckerberg é um bunker de 1,3 bilhões de reais. Então imagina o que ele constrói lá embaixo: sala, cozinha, piscina, comida, ar-condicionado, sala de jogos para levar os amigos, levar a família. É até mais suntuoso do que o próprio faraó. Olha que interessante, essas pessoas pensam no final dos tempos. Jeff Bezos, Tom Cruise, também tem investimentos pesados no lugar onde ele está preparado para ele, para na hora do sufoco, uma ameaça de bomba, uma ameaça de destruição por arma química ou biológica, eles vão correr para dentro daquele lugar. Bill Gates, o homem da Microsoft, tive o privilégio, lá nos idos dos anos 90, de visitar a cidade de Seattle, onde eu conheci a pequena, na época, Microsoft, e hoje, imagina o tamanho. Esse homem é o homem que simulou a pandemia em 2019, antes que acontecesse, ele falou sobre a pandemia, que nós seríamos atacados por um vírus que poderia dizimar boa parte da população. Já em 2022, depois da pandemia do SARS-CoV-19, ele anunciou que teremos uma outra pandemia. Ele está prevendo isso. E o Fórum Econômico Mundial, onde os grandes países se reúnem para falar sobre a política financeira e econômica do mundo, eles estão prevendo uma outra pandemia, que aliás é uma outra forma de pandemia cibernética agora. Eles chamam de Cyber Polygon, o polígono cibernético. O que é isso? Os hackers, aqueles indivíduos que entram nas redes sociais para derrubar, para distorcer, para clonar, esses indivíduos estariam tramando uma espécie de blackout, ou seja, acaba toda a comunicação. Essa era uma forma, é uma guerra, é uma maneira dos países que querem prevalecer, contratam esses indivíduos para sabotar o outro país. Mas o que isso significa para a raça humana? Imagine você sem internet, sem rede elétrica. Imagine quantas pessoas morreriam por falta de refrigeração. Imagine a falta de energia, alimentos. Aliás, pense em você, no seu universo pequenininho. Você consegue passar um dia sem internet? Hoje quase ninguém consegue. Imagine você uma semana sem internet. Para os seus negócios, para a comunicação, para o funcionamento de muita coisa. Imagine os aeroportos, imagine os hospitais, que dependem muito das redes sociais e dependem muito da eletrônica. Há quem diga que os russos estão preparando um jeito de destruir o grande cabo de fibra ótica, que inclusive parte do Brasil e vai até Portugal, ligando a América Latina à Europa. Então bastava alguém entrar ali e destruir um cabo, como já fizeram na linha da Chesf aqui.
sabotando a energia e a gente ficando praticamente sem energia. Ou seja, é uma guerra. Alertas suecos e ingleses estão amedrontando a população e falando contra uma possível, falando de uma possível guerra entre a Rússia e a OTAN. Então é interessante a gente perceber isso como um sinal de futurologia. Eu li uma vez que aqueles submarinos que entram, vão debaixo d'água, e são submarinos atômicos, submarinos enormes, eles carregavam os antigos consigo, os coelhos, colocavam ali alguns coelhos. Então, eles dependem do oxigênio que está armazenado ali embaixo. Mas se por acaso o oxigênio começar a faltar, os primeiros que morrem são os coelhos. Então é um sinal de que o oxigênio vai faltar e que eles precisam subir, porque senão vão morrer. E nós temos, como crentes em Cristo Jesus, que observar os sinais. Os coelhos estão morrendo. Nós vamos ficar numa situação complicada. Os alarmes, o apocalipse, os conflitos, as catástrofes, tudo isso, num certo sentido, vão nos induzindo ao medo ou a um exercício de futurologia, em que a gente começa a estudar sobre essas coisas, mas acima de tudo nós precisamos ouvir o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Atos 1:7, antes da sua ascensão, quando os judeus perguntam, os apóstolos perguntam, se seria aquele o tempo em que Jesus iria reinar sobre Israel, talvez destituindo o imperador, estabelecendo um reino de justiça, um reino aqui na terra. Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai a si mesmo reservou. Mas ele diz: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, ele diz, não é a nossa competência ficar lidando com datas, com momentos e nos amedrontando desnecessariamente, ou brincando de futurologia. Então, mais importante do que conhecer até a lógica dos acontecimentos, é estarmos prontos. Você está pronto? Jesus vai voltar. A gente acabou de cantar aqui. Isso nos emociona, é quase um arrebatamento quando a gente está louvando aqui. Mas o fato é, você está pronto. Então é nesse contexto que eu quero examinar com vocês a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5. Como eu disse, depois de defender a sua conversão e o seu apostolado, Paulo mergulha no coração da epístola. Paulo é um apóstolo que ele se chamava um apóstolo fora do tempo, como um aborto. Por quê? Na Bíblia, o verdadeiro apóstolo é aquele que andou com Jesus. O que nós temos hoje são indivíduos querendo títulos acima de outros, são apóstolos fakes, porque o verdadeiro apóstolo é aquele que andou com Cristo e que recebeu uma incumbência de Jesus. Então a palavra apóstolo no Novo Testamento é uma coisa que precisa ser respeitada. Quando um dos apóstolos morreu, teve uma votação para que entrasse um outro apóstolo, e um dos critérios era que ele tivesse andado e visto Jesus pessoalmente. O apóstolo Paulo foi um apóstolo aos gentios, como ele se chama, um aborto. Ele disse: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele encontrou-se com Jesus, especialmente no caminho de Damasco, e resolveu uma incumbência. Então, povo de Deus, não nos deixemos enganar por aqueles que querem atribuir a si mesmos um nome que não lhes é devido. Todos nós, como homens de Deus, nas nossas funções, ser pastor é uma função, ser o bispo é uma função, ser presbítero é uma função, enquanto o apostolado é algo muito sagrado. Por isso Paulo defende o seu apostolado nos primeiros capítulos de Tessalonicenses. E depois ele vai exortar o povo e falar sobre a profecia e a revelação divina. Paulo toma como base não um achismo, ele não está inventando nada. Ele já tinha ouvido de Jesus a incumbência, ele passou muito tempo ouvindo as revelações do Senhor através dos outros apóstolos também, mas ele tomava como base o Velho Testamento.
a Torá, o Ketuvim, o Naviim, ou seja, a lei, os escritos, os profetas do Velho Testamento. E lá em Joel, no capítulo 3, verso 14, fala do grande dia do Senhor. Esse grande dia do Senhor que viria. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O dia do Senhor, na verdade, é uma metáfora para um acontecimento futuro que pode ocorrer num dia, num momento ou num tempo maior determinado. É o dia do Senhor, o dia da vingança, dia do julgamento, dia do acerto de contas. Então o apóstolo Paulo tinha esse pano de fundo, quando ele meditava e conhecia muito bem as Escrituras. Mas o que é interessante como aplicação, presta atenção, Paulo está preocupado em que a vida dele seja íntegra, antes que ele possa discursar e falar sobre profecia. Paulo está preocupado muito mais com o relacionamento com os tessalonicenses do que regras. Isso é um parâmetro importante para você que é crente em Cristo Jesus. Você pode ter eu preguei domingo aqui sobre as profecias de Daniel e eu sou abordado por pessoas que estão preocupadas com a letrinha e os detalhezinhos. E eu digo, irmão, não entendeu nada, porque o que mais importa é a sua vida, é como você está. E o apóstolo Paulo fazia questão de mostrar que a sua vida tinha que vir com embasamento de tudo aquilo que ele ia ensinar para o seu povo. Aí ele disse, olha, os tessalonicenses, eles já sabiam que Jesus viria. Ele diz, eu não preciso falar, vocês estão sabendo, vocês ouviram, eu já preguei. Só que a igreja em Tessalônica, ela reagiu de duas formas. Como a volta de Jesus era iminente, ou seja, poderia acontecer a qualquer momento, a igreja em Tessalônica, alguns reagiram bem, outros reagiram mal. E o que aconteceu? A primeira reação era a preocupação, mas e aqueles que já morreram em Cristo? E aqueles que foram martirizados? Como será se Jesus retornar? Paulo tranquiliza dizendo, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. Então ele tranquiliza no capítulo 4 do livro de Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento, dizendo que nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que já morreram. Eles vão ressuscitar, depois nós seremos transformados e assim arrebatados com o Senhor nos ares. Mas outro problema dos tessalonicenses é o seguinte, a turma estava trabalhando, vivendo o dia a dia, e eles disseram, rapaz, já que Jesus vem, vamos parar de trabalhar. Aí eu não preciso pagar minhas contas, não tenho mais que resolver o problema do cartão de crédito. Então eles foram para o morro e ficaram lá. Bom, se Jesus vai voltar, rapaz, deixa rolar lá, que os credores se virem lá, né, e vamos ficar assim. E Paulo está dizendo, não é por aí. Você tem que continuar a sua vida normal. Estar preparado para a vinda de Jesus não é abandonar tudo e viver numa alienação total, como se você pudesse subir numa montanha e esperar. Em 1844, Ellen White induziu um povo inteiro a fazer isso. O adventismo, ele advém exatamente disso, porque ela previu que Jesus voltaria em 1844, e o povo abandonou tudo, se vestiu de branco e foi ali como se fosse para aquela duna da Sabiaguaba ali, né? Para ver o pôr do sol. Então fica lá todo mundo, imagina a IBC toda, a gente vestido de branco, pode parar, que Jesus está para voltar. Ou seja, abandona tudo e vai ficar esperando que Jesus venha. E aí Paulo disse, não é assim. A volta de Jesus, ela é iminente, ela vai acontecer, mas vocês têm que reagir de forma diferente. Por isso o apóstolo Paulo então fala sobre o dia do Senhor. Ele diz, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. O dia do Senhor virá. Aí ele diz o seguinte, versículo 11 do capítulo 4. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos. Ou seja, Paulo diz, não parem, a vida não para. E aqui tem uma lição importante, gente.
Nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, que conhecemos a palavra, em tudo e para tudo, há uma coisa muito importante. A gente fala que Jesus virá, é porque o Cristo que veio e encarnou, e subiu, ascendeu aos céus, a palavra de Deus diz que Ele voltará da mesma forma que nós o vimos subir. Mas quando Ele sobe, Ele diz: eu vou deixar com você o Espírito Santo, o Consolador, que é o próprio Deus habitando com a gente. Então, mais importante do que tudo, não é a espera do que vai acontecer, é a consciência do que já está aqui. Cristo em nós, a esperança da glória, Espírito Santo de Deus andando comigo. Andar na presença de Deus dia a dia, este é o verdadeiro cristianismo. A consciência de que Deus está com a gente no vale da sombra da morte, na montanha, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. O Senhor está conosco todo o tempo. O que Ele está dizendo é: os reinos desse mundo e tudo que vocês estão vivendo, um dia vai ter um final, e a glória de Jesus há de se manifestar. Então a gente tem consciência disso, e você precisa ter essa consciência. Andar na presença de Deus, é assim que nós nos preparamos para aquilo que está por vir, está por acontecer. Aliás, Pedro disse que alguns não entendiam os escritos de Paulo, 2 Pedro 3, 15, 16. Ele disse que alguns até torciam aquilo que Paulo estava ensinando, não entendendo, parando tudo, preocupado com o que morreu. É por isso que você vai em alguns funerais, e quando você vê no funeral as pessoas chorando com um desespero que não passa, é porque elas não sabem para onde aquela pessoa que morreu irá. E muitos, segundo a tradição católica, vão fazer missas como a Risoleta fez para o Tancredo Neves, anos e anos de missas, tentando tirar o indivíduo que morreu, o pobre do Tancredo, do purgatório para o céu. E essa é uma invenção de Dante Alighieri, isso não está em nenhum lugar da Bíblia, porque não existe purgatório na Bíblia. O que existe é um indivíduo que entrega a sua vida a Jesus, tem a vida eterna, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus, que pagou o preço e morreu em nosso lugar. Então, quando você vai num funeral e percebe o desespero, é a angústia de não saber para onde se vai. Você vai em outros funerais e as pessoas estão lá até às vezes louvando, chorando sim. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha, eu não quero que vocês se entristeçam como os que não têm esperança. É o choro do desespero, de não saber o futuro. Então Paulo está nos orientando sobre aqueles que morreram em Cristo. Fiquem tranquilos, o vovô, a vovó, o pai, a mãe, os apóstolos, os mártires, Calvino, Lutero, Billy Graham, esses aí vão ressuscitar primeiro e depois nós nos juntaremos a eles quando Jesus retornar. Então Paulo conclui a epístola destacando que a revelação sobre o futuro, tudo que diz respeito a escatologia, ela visa tornar você hoje uma melhor pessoa, amém? Entendem? Que não é encher a cabeça de conhecimento e ficar discutindo picuinha do que vai acontecer no futuro. Domingo passado alguém me disse: pastor, onde é que está na Bíblia que um porco vai ser sacrificado? Eu disse: não, meu irmão, está na Bíblia não. Eu usei como exemplo que o templo judaico será dessacralizado. Ou seja, o anticristo vai fazer uma loucura lá dentro daquele templo. Ele pode botar um porco, uma cobra, uma galinha, o que ele quiser lá. Mas aconteceu na história, por volta de 100 anos antes de Cristo, que Antíoco Epifânio, ele faz isso mesmo. Ele dessacraliza o templo, sacrificando um porco, um animal que o judeu não é permitido comer. Então aquilo era uma espécie de abominação, que é chamado por Jesus, antecipando o que acontecerá, a tal da abominação da desolação. Então, ao invés de você ser um especialista nos detalhezinhos sobre o futuro, seja um especialista em se manter santo na presença de Deus, com a sua vida limpa, pura, porque ele pode chegar a qualquer momento. Então Paulo diz: olha, vocês sabem que o Senhor virá. Isso pode se referir a um momento ou um período. Aliás, em Amós 5,18,
olhando mais uma vez para o Velho Testamento, quando essa palavra dia do Senhor aparece 19 vezes, em Amós diz assim, ó: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Porque a vinda de Jesus, a primeira, foi como um cordeiro. Ele sofreu, ele se entregou por você e por mim. Os judeus esperavam um leão, um governante, um imperador. Ele vem como um cordeiro, se doando, se entregando. O Cordeiro de Deus que... Olha, os bons católicos sabem disso, eu sei. Repete. Jesus veio como um cordeiro. Para quê? Para se doar em nosso lugar. Como o cordeirinho era oferecido no Velho Testamento, para que o indivíduo, ao pecar, não fosse fulminado na hora, porque o salário do pecado é a morte. Alguém pagou o preço, Jesus pagou o preço. Este é o centro do cristianismo. Mas os judeus achavam que ele viria como um leão. Ele veio como um cordeiro. Mas agora no final ele vem como leão. Ele vem para julgar, ele vem para derrotar, ele vem para vencer. Ele vem vencendo para vencer. Então, você está esperando o dia do Senhor? Será um dia pesado de julgamento. Zacarias no capítulo 14, versículos 1 a 4 diz: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. E aqui presta atenção que ele não está falando da igreja, ele fala de Jerusalém, ele fala do judeu, ele fala da sede, ele fala de Jerusalém enquanto o centro do judaísmo. Agora presta atenção nessas palavras: porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. É o mundo se juntando para eliminar os judeus. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Sabe do que eu me lembro isso? 7 de outubro. Os indivíduos saem da faixa de Gaza, invadem aquela região pacífica, estupram pessoas, queimam casas, queimam pessoas, dilaceram, esquartejam pessoas, levam jovens cativos. E aí a nossa mídia, a nossa imprensa, a imprensa mundial fica dizendo: Israel é homicídio, é o genocídio, parecendo aqui o holocausto. Ridículo, eles não têm ideia. Eles não mostram o que aconteceu no dia 7. Não mostram o que esses inimigos fazem e fizeram usando pessoas como escudos humanos e crianças. E eu não estou dizendo aqui que você tem que tomar lado de Israel ou lado dos palestinos. Eu quero que os palestinos sobrevivam, eu quero que Israel sobreviva. Mas preste atenção na história. Vamos deixar de ser seguidores da Globo, porque eles têm tendências, eles têm lados. A ONU tem lado. Eu expliquei isso a semana passada. A África do Sul assume lado. E aqui não é um julgamento, mas o que eu quero dizer é que você quer você goste, quer você não goste dos judeus, é seu problema, fique tranquilo. Israel é o relógio de Deus para o fim do mundo. E uma nação menor que o estado de Sergipe não será erradicada da face da terra, porque Deus está por trás. Ponto. Ele escolheu, ele decidiu. E a palavra de Deus inclusive nos leva a orar pela paz em Jerusalém. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Muito lindo isso. O Novo Testamento também alude a tal frase, o dia do Senhor, lá em Apocalipse. O dia do Senhor está aliado ao retorno de Cristo, está dentro do cronograma das 70 semanas que a gente viu a semana passada. Muita informação, né, gente? Mas ouça de novo, pega o vídeo lá no YouTube e ouça de novo, e faça anotações para você entender as 70 semanas. O nosso gráfico aí relembra as 70 semanas. Daniel está orando
o anjo Gabriel vem e revela a ele, lá no cativeiro babilônico, o que iria acontecer. Ele leu em Jeremias que 70 anos de cativeiro estava posto para o seu povo. E agora o anjo vem e revela o que estaria para acontecer a partir dali. E o gráfico mostra exatamente isso. Lá atrás, 70 semanas, cativeiro babilônico, decreto de Ciro, que não era evangélico, mas era chamado meu ungido. Ele dá o decreto para reconstruir Jerusalém, próximo. Depois 7 semanas, período de reconstrução, são 49 anos. Para frente, bora. Aí vem o período de silêncio e depois a era da igreja, Mateus capítulo 13. Aqui nós temos então as 62 semanas, mais 7 semanas, e agora nós temos um intervalo. Jerusalém é destruída no ano 70 por Tito. Aí vem o ano da graça do Senhor, profetizado em Isaías 61. E ao final da era da igreja, o anticristo assina um pacto com Israel para recomeçar a tribulação. Mas antes disso, a igreja é arrebatada. A gente vai ver isso um pouco mais. Vem o período da tribulação, a 70ª semana, 7 anos. O anticristo, com 3 anos e meio, ele quebra o pacto com Israel, estabelece a abominação da desolação no templo, e aí vem o período da chamada grande tribulação, que é o livro do Apocalipse, com seus selos, suas trombetas e suas taças. Está aí o cronograma e o relógio de Deus. O intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana é um tempo dos gentios. Olha o que diz Romanos 11, 24 e 26. É o nosso momento. Jesus deixa de lidar com Israel e ele se volta agora para todas as nações. Olha que interessante isso. Por que ele fez isso? Porque ele deu a Israel a incumbência de ser luz para os povos. Só que Israel se ensimesmou, voltou para dentro de si. Tomou posse das promessas e do pacto, mas não amou o estrangeiro, o outro. Assim são alguns crentes em Cristo Jesus. Foram convertidos, tiveram sua vida mudada, leem a palavra, ouvem a palavra, estudam a palavra, mas nunca levaram alguém a Cristo Jesus. Olha para a sua vida. Se Jesus te deixou aqui para ser sal da terra e luz do mundo, imagine quantas pessoas você tem levado a Ele e levado à luz de Jesus. Quantas pessoas você tem conduzido a Cristo? Israel foi deixado de lado enquanto nação, ou deixada enquanto nação, porque negligenciou. Jesus disse: eu vou tirar o reino de vocês e vou dar a um povo que vai produzir os devidos frutos. Então chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Jesus se volta para nós, ele renega tudo aquilo que o judaísmo construiu, o templo, aquele sacerdócio, todo aquele ritual, o sábado. Jesus vem quebrando tudo aquilo, cumprindo sim, porque ele obedeceu a tudo, mas ganhou o direito de ter agora uma nova criação, um novo modelo. Por isso que ele chama a igreja. O templo não é mais em Jerusalém, nem é o templo do Edir Macedo lá em São Paulo. O templo agora somos nós, igreja, corpo vivo de Cristo, igreja que anda, igreja peregrina, igreja que não precisa de endereço, que se reúne debaixo do cajueiro, lá no condomínio, lá no trabalho, em todo e qualquer lugar, porque agora ele está entregando o seu reino a um povo que vai dar frutos, semeadores. Eis-nos aqui, Jesus, a tua igreja está pronta para levar o evangelho às pessoas que precisam, o banquete está pronto. E ele disse: sai para fora, porque os convidados estão dando desculpas. Tem crentes que vivem anos e anos estéreis, eles não conseguem reproduzir, eles não produzem frutos, eles não falam do amor de Jesus, porque eles estão fechados, eles abafaram o poder do Espírito Santo, e nós queremos liberar isso, porque o Espírito está em você, ele vai falar através de você.
Eis-me aqui, amém? Então Paulo diz à igreja, Romanos 11, 24 a 26, irmãos, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas, quanto tempo? Até que o tempo dos gentios se complete. Irmãos, não quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos, tá? Você agora está com Jesus, Ele está aqui com vocês e tal, e você está dizendo, ah rapaz, agora nós somos os bons, podemos ficar aqui na boa. Descuidado. Por quê? Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas esse endurecimento de Israel vai durar apenas até que o tempo dos gentios se complete, e Deus volta a lidar com a nação de novo. Então, Jesus vem, amém? E Ele vem. Você está pronto? Como estar pronto para o dia do Senhor? Deixe-me ajudar você. Primeira receita de Jesus, Lucas 17, 20 e 21. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Qual foi a resposta dele? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Você quer ver, né? Quer tocar, né? Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está no morro, está naquela igreja, está naquela outra. Jesus dizendo, não, o reino de Deus está onde? Dentro de você. Como bons católicos, eu sempre falo que do catolicismo, porque eu sou católico, apostólico, não romano. Certo? Católico é universal. Apostólico porque eu creio na doutrina dos apóstolos. Não sou romano porque eu não obedeço o Papa. É um bispo rebelde. Bispo é meu nome, Armando Bispo, né? Mas quando você, para pensar sobre o reino de Deus no meio de vocês, pense assim comigo. Lembra do Pai Nosso? A oração mais recitada pelos católicos, não é? Aí você ora e diz, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santificado na minha vida, na minha fala, na minha boca, por onde eu andar, que quando as pessoas possam olhar para mim, o nome de Deus seja santificado, não o meu, o dele. Aí depois vocês dizem o quê? Venha o teu reino. Venha o teu reino aonde? Na minha vida, na minha casa, nas minhas coisas, no meu trabalho, no meu dinheiro, na minha aparência, no que eu como. É o reino de Deus encarnado, povo de Deus, crentes em Cristo Jesus. Vocês podem estar sendo enganados se o cristianismo de vocês estiver focado em rituais. Minha igreja, a ceia posta, o cara de gravata e paletó, você fica esperando esses ícones romanos que nos escravizaram por anos, e Jesus nos libertou dos ritos judaicos, para que você entendesse que o reino de Deus se manifesta na tua vida, na tua casa, em você, no seu coração. Reina Jesus em mim, amém? E se você quiser aprender mais ainda, desdobrar isso, é assim, ó: santo seja o teu nome, teu reino venha, e a próxima é o quê? Tua vontade seja feita. Por quê? Porque você está dizendo que Jesus vai reinar na sua vida, mas você tem vontades, você senta no trono, você decide. Você está pronto a colocar a vontade, a tua vontade, diante de Deus e dizer: eu abro mão. Lembra Jesus? Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Você quer o reino de Deus na sua vida? É assim. E aí, meus irmãos, como bons semeadores, você sabendo que Jesus vai voltar, que o reino de Deus está entre vocês, e não é uma coisa que vai acontecer daqui 1 milhão de anos, é agora, é aqui. Então ande por aí como um cidadão do reino, como um embaixador do reino,
como um semeador do reino. Alguns anos aqui, acho que faz 3 ou 4 anos, eu me mudei ali do Parque Del Sol, fui lá para Beira-Mar, num negócio lá chamado Yacht Coast. E quando eu entrei lá, meu amigo, era tanta sandalinha daquelas meninas da Beira-Mar entrando ali. E era conhecido o lugar como um lugar meio complicado. E alguém disse: você vai morar aí, o pastor vai morar aí nesse lugar. Eu disse: vai morar onde, meu? Só não vou morar no inferno. Mas Jesus mandou morar no meio de pecadores. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí nós entramos ali, a Heloísa disse: ixi, bem, o negócio aqui é complicado. Aí nós começamos o quê? A orar nos corredores. Começamos a olhar para aquelas meninas que subiam, para aqueles caras que desciam, e começamos a orar, e falar palavras do reino, palavras do reino, palavras do reino, palavras do reino. Sabe o que aconteceu? Amanhã, toda segunda-feira, cada 15 dias, lá no saguão do nosso apartamento, os funcionários preparam cadeiras para quase 40 mulheres glorificarem o nome de Jesus. Um GR. O que é isso aí? Eu vou esperar o negócio que vai acontecer daqui a algum tempo? Não, ele está em mim, ele está em você. Então anda por aí, meu irmão, proclamando o nome de Jesus, desfazendo o que as trevas fazem na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho. Aí vem a receita de Paulo. Qual é a receita de Paulo? Como aguardar a vinda do Senhor. Primeiro, livre-se da imoralidade, para você não ser pego, como diz o outro, de calça curta. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação. Cuida do teu corpo, irmão, porque o evangelho não é desencarnado. O cristianismo, até os protestantes, pentecostais, não pentecostais, viveram demais isso aí. Vamos cuidar da alma, vamos para o espírito, vamos jejuar, vamos orar, vamos para o monte, vamos ficar declarando um bocado de coisa. E na segunda-feira ele maltrata a mulher, ele maltrata o filho, ele desobedece o pai, ele come mal, ele cuida mal do seu corpo, ele não dorme direito, ele se preocupa com tudo, e no final de semana, glória, aleluia. Esse é o evangelho desencarnado. Igual os gnósticos que não acreditavam que Jesus pudesse vir em carne, porque acham que a carne não, o corpo não presta. Quando você acha que o corpo não presta, você renega o evangelho de Jesus. Aí você responde de duas formas: ou fica se automutilando, como Orígenes, que disse assim: eu sou tão vidrado em sexo que eu vou me capar. Pronto, ele se castrou, puf, cortou o pênis. Aí não deu certo, porque o pecado não estava aqui, está aqui. O corpo é mau, corta. Não deu certo. Ou você faz isso tentando se automutilar, ou então você diz assim: já que o corpo não presta e meu espírito vai ser salvo, vou cair na gandaia, bebo todas, como todas, faço todas, e tamo aí. Aí o cara se entrega à orgia da noite, como nós lemos aqui em Tessalônica. Meu irmão, você quer estar preparado para a volta de Jesus? Santifica teu corpo. Cuida do teu cabelo, dos teus olhinhos, dos teus dentes. Cuida do teu corpo, cuida do que você come, cuida do que você faz, cuida daquilo que você vê, cuida daquilo que você ouve, cuida com aquilo que você olha. Porque aí você vai ter o reino de Deus se manifestando na sua vida, controlando os seus desejos. E Paulo diz: quer parar de trabalhar, povo de Tessalônica? Não! Ocupem-se com seus próprios assuntos, trabalhem com suas próprias mãos. Então, é isso aí. Aí, outra coisa, esteja consciente, preparado para a volta de Jesus, que a volta de Jesus vem em dois estágios. Primeiro, ele vem para o encontro da igreja nos ares. Ele vem com seus santos. Depois, no segundo momento dessa segunda vinda, onde ele então pisa no Monte das Oliveiras. A volta de Cristo lá na frente tem dois estágios. A primeira, a igreja é arrebatada, nós nos encontramos com Jesus nos ares, e depois ele volta e pisa no Monte das Oliveiras.
para estabelecer o reino milenar, vencer o inimigo. Então, fique pronto, 2 estágios. Não confunda Israel com igreja. Na história da salvação, Deus já lidou com a nação e agora está lidando com a igreja. Agora é tempo dos gentios. Por isso que eu já li com vocês Romanos capítulo 11. Isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Então, reconheça os 2 estágios da segunda vinda. Tem um gráfico aí que eu acho que a gente vai conseguir dar uma olhada. Bora lá? Está aí? Será? Isso, pronto, olha aí, dá uma olhada comigo ali. Nascimento de Cristo, morte e ressurreição, Jesus ascende aos céus, desce o Espírito Santo, aí nós temos a época da igreja, tempo dos gentios, é o tempo que estamos vivendo. Aí dá uma olhada naquela seta vermelha, a igreja é arrebatada, seta verde, se encontra com Jesus nos ares, e ali nós temos o tribunal de Cristo. Lembra que eu falei a semana passada, onde você vai receber estrelinha pelo que você fez, não é condenação, são os galardões. Depois as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, e aí ele volta e pisa no Monte das Oliveiras, vai para a grande batalha, e abre o milênio, julga as nações, até que depois do milênio tem o julgamento do grande trono branco, Satanás é solto por um tempo, a ressurreição dos incrédulos, serão julgados para a vida eterna, e aí inaugura-se novos céus e a nova terra, aleluia. Outra coisa, quer se preparar para a volta de Jesus? Fique atento e vigilante. Você sabe muito bem como será esse dia. 2 metáforas que nós já vimos na leitura. 2 metáforas. Primeiro, vem como ladrão. Às vezes a pessoa lê a Bíblia e diz assim: Jesus, ladrão? Pode não. Não, meu irmão, é como ladrão. A palavra como está só dizendo é tal qual. Ninguém fica lá em casa dizendo assim: rapaz, hoje vem um ladrão aí, 3 horas da manhã na minha casa. Ninguém faz isso. Porque o ladrão ele vem quando você menos espera. Então quando a Bíblia diz que a volta de Jesus é como um ladrão, significa que ele virá inesperadamente. Vai ser a qualquer momento. Pode ser hoje. A gente estava louvando aqui, eu disse: é agora. Já pensou? Pode ser amanhã. Amém? A gente deseja, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o que é importante é a gente estar consciente, vivendo vidas santas, para não sermos pegos de surpresa. E a outra metáfora que ele usa é qual é? É da mulher que está para dar à luz. Meu amigo, gerou, vai nascer. Ah, é barriga, está crescendo. Vai sair para fora, não adianta. Então é inesperado e inadiável. A volta de Jesus é assim. E a humanidade, como é que ela reage? Apocalipse, aliás, Tessalonicenses 5, 3 e 7. Quem não acredita vai viver na orgia, na bebedeira, a religião do tudo vai bem, tudo está em paz, está tudo certo, paz e amor, positivismo. Mentaliza que dá certo, pensa positivo, suas palavras têm poder. Pensa nas besteiras que se fala por aí. Palavra tem poder do quê, meu irmão? Palavra que tem poder é essa aqui, ó. Essa palavra tem poder. Mentaliza, pensa positivo. Eu já vi muita gente morrendo porque pensou positivo, porque acreditou num falso profeta que diz: para de tomar remédio, para de fazer a químio, que está decretado. O pobre do profeta: decretei que você está curado. Quem é você para decretar o quê, meu? Você pode desejar que alguém seja curado, você pode orar por alguém que seja curado, mas não seja petulante, porque você não é Deus. Quem cura é o Senhor. E às vezes o Senhor cura e às vezes o Senhor Isso vocês não querem dizer, né? Às vezes o Senhor cura, às vezes Ele... Lembra de Paulo? O grande Paulo, o apóstolo, o queridinho de Jesus, semi-cego. Senhor, resolve isso aqui, ó. Ele pediu 3 vezes e Jesus disse não. Por que, Senhor? Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Porque quando você está com a dorzinha, quando você está lá na maca, você está pianinho, humildezinho e dependente de Deus. Foi curado, o bicho vira um monstro, deixa Jesus de lado e toca a vida para frente. Por isso ele diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembra Jacó? Oi Jacó, ei Jacó, deixa eu correr, Jesus, não sou teu amiguinho, deixa eu correr. Você vai correr não, você vai lembrar toda vez que o anjo lutou com você e deixou uma limitação na sua vida. Então para de lamúria. O corpo perfeito será no futuro. 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então, vamos chegando aqui no final. Ele diz: cuidado, as pessoas se embriagam quando? À noite. Não vivam assim. Os incrédulos preferem a noite. É por isso o vício, por isso a droga, por isso a comida excessiva, por isso o amor excessivo, por isso a pornografia, o sexo. Que é isso aí? É uma tentativa do ser humano de se satisfazer com aquilo que não satisfaz. É beber água salgada, é preferir comer migalhas. Tem um livro do C.S. Lewis que retrata muito essa questão do inferno, e eu acredito isso mesmo. Sabe a fissura quando você quer uma coisa e você precisa? É igual o café, né? Eu preciso do café, eu preciso do café, eu preciso do café, eu preciso de um doce, eu preciso de um doce, eu preciso do doce, eu quero um doce, eu quero um doce, eu quero um doce, eu quero um trago, eu quero um trago, eu quero um trago, eu quero um gole, eu quero um gole, eu quero um gole. E aí ele toma aquilo, fica na boa, daqui a pouco gole de novo. Ele vai para a balada, sextou, aí daqui a pouco cai na depressão e tem que sextar de novo, e sexta rápido, e sexta rápido. Sabe como é que vai ser o inferno? É um bocado de gente querendo a droga e não tem. Querendo e não tem. O vazio, a fissura, a ausência de Deus, esse é o inferno. Quem tem Jesus sabe como é diferente. Porque nós nos enchemos dele, nós nos satisfazemos nele, nós temos o nosso prazer nele. E tudo que o mundo oferece vai perdendo sentido. O que antes me dominava, agora não domina mais. Eu posso dizer: não, eu não preciso disso aí. Eu tenho Jesus na minha vida. Então fique pronto. As pessoas que vivem como bêbados, eles são da noite, mas o desastre vai sobrevir. Os filhos da luz não. Vocês não estão nas trevas para que vocês sejam surpreendidos como se um ladrão chegasse na sua casa. Não tem surpresas. Não tem surpresa. Nós não somos da noite. Vocês vivem na luz. Versículo importante do capítulo 5 de Tessalonicenses é o verso 9, que diz: Deus não nos destinou para a ira. Eu sei que tem irmãos que acreditam que Jesus virá no meio da tribulação, no fim da tribulação, e que a igreja vai passar pela tribulação. Primeiro eu distingo entre Israel, nação e igreja. Por isso eu acredito no arrebatamento pré-milenar. E porque eu acredito que está escrito: Deus não nos destinou para a ira, verso 9 do capítulo 5. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A NVT diz: porque Deus decidiu nos salvar por meio de Jesus Cristo, ao invés de derramar a sua ira sobre nós. O Apocalipse, a tribulação será um tempo de ira derramada sobre a terra. Então o alerta divino está ligado à conduta apropriada aqui e agora. Mais do que buscar sinais da chegada do dia do Senhor, é uma vida santa na presença de Deus. Os filhos da luz terão um livramento. Cristo morreu por nós, para que vivamos para sempre com Ele. Amém. Paulo, no dia do Senhor, diz que trará tribulação e ira final ou inferno. Mas os filhos da luz não terão parte nessas catástrofes apocalípticas. Glória a Deus por isso, né? Pessoal do louvor pode subir ou entrar, por favor. E aí ele termina dizendo assim: essas promessas, elas servem para edificação mútua. É lindo isso, verso 11. Põe lá para a gente dar uma olhada. Por isso, você tendo em vista tudo isso que vocês ouviram,
sobre o dia do Senhor, dia da ira, trato com Israel, arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, vamos trabalhar, vamos cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso corpo. Aí quando ele termina, ele diz o quê? Exortem-se e edifiquem-se, o quê? É isso. Sabe quando isso acontece? Não é aqui, você está olhando para a nuca do seu irmão aí, não está dizendo nada com ele. Mas quando você está envolvido em grupos de relacionamento, o ensino mútuo acontece. Exortem-se mutuamente, edifiquem-se mutuamente no Senhor. Não dá para viver cristianismo só no domingo. Você precisa estar envolvido num grupo onde há edificação, onde há ensino, onde há exortação. Então ele diz, olha, tudo isso que você ouviu, bota lá de novo, por favor. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Jesus virá, está pronto? Ele vem, está pronto? Qual é a melhor maneira de estarmos prontos? Não é esperar que um dia, é saber que Ele está, Ele está, Ele é Deus, presente em nós. Ele nos salvou da ira vindoura, Ele nos liberta dos vícios, Ele nos tira da noite, nos coloca no dia, na luz. É muito lindo, né, o cristianismo? Ele nos liberta dessas amarras de lugar, de rito. O cara entra aqui esperando um ritual, não vai ter. Não tem apóstolo, não tem ungido, porque ungido é o povo. Não tem ministro de nada, porque nós todos somos ministros. Não tem um cara que cura todo mundo no dia da conferência, não sei da onde. Não adianta, não existe isso. Sabe por quê? A cura para a alma está em você. O Espírito está em você. Ah, o professor, o teólogo, não. O professor, autor da Escritura, está em você. Abra a palavra de Deus todo dia e Ele vai lhe ensinar as verdades mais profundas das Escrituras. Isso é libertador, não é não? Aí você quer aprender mais? Entra no site que lá vai ter aula, estudo, infográfico. Nosso PhD, pastor Hamilton, providenciou tudo, mas ninguém vai colocar na tua boca. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade. Bora agir como homens e mulheres de Deus maduros. E acima de tudo, vamos levar o reino de Deus adiante. Por onde você entrar, onde pisa a planta do seu pé, o Senhor tem lhe dado, como deu aquele edifício para nós. E tem muito mais gente que precisa ouvir de Jesus ali, né? Amém? Aí eu quero fazer aqui duas perguntas. A primeira, se tem alguém que hoje à noite aqui gostaria de, paz, eu entendi, eu queria Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu quero fazer parte desse projeto poderoso, eu quero que Ele reina na minha vida. Está descontrolada, não está legal, não está fácil, eu quero ser liberto, eu preciso de Cristo. Vem como você está. Eu vou melhorar, depois eu me entrego. Não é assim não, vem como você está. Ele te aceita exatamente como você está. Tem alguém hoje à noite que gostaria de dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Se tiver alguém, glória a Deus, Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Deixa eu explicar, olha, mas a pessoa assim, por que os crentes pedem para fazer essa manifestação? Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Às vezes eu pergunto assim, será que alguém que torce Fortaleza aqui teria vergonha de dizer que é do Fortaleza? Tem vergonha que é do Ceará? Tem não. O cara usa camisa, ele sai com a bandeira, ele põe no carro, ele põe em todo canto. Aí quando diz Jesus, ele diz, não, vai, peraí, calma aí, não é bem assim. Então vem meu irmão, vem minha irmã. Vem e diga, Jesus, Tu és meu dono, meu Senhor, meu Salvador. Aleluia. Não, Ele não teve vergonha de nós, não é? Vem, você que está aí, hoje é seu dia. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero estar pronto quando Ele voltar. Eu quero andar nesse mundo como um servo do Seu reino.
Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Você sabia que a igreja de Jesus está esperando o último convertido para ela ser arrebatada? E você é um semeador, meu irmão. Ora. Tem mais alguém aqui hoje à noite? Sai do seu canto aí com coragem e diz: hoje é meu dia, eu me entrego a Jesus como meu Senhor e Salvador. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja está orando, né, para que o Espírito de Deus opere. Tem mais alguém? Aleluia. Ei, você está aí na internet, né? Está me vendo? Está me ouvindo? Paulo diz assim, ó: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, Romanos 10:9, e lá no teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo agora. Não é futuro, é agora. Quando você confessa a Jesus como Senhor, o diabo perde a legalidade sobre a sua vida e Jesus entra. A chave da sua casa, da sua vida e do seu corpo passa nas mãos de Jesus. Faz essa confissão aí onde você está, é agora. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Tá bom? Povo de Deus, vamos deixar o reino de Deus se manifestar através de nós? Você pode dizer com a sua mão aí, seu gesto: eis-me aqui, Senhor. Quero semear a tua palavra, viver em santidade e esperar a tua gloriosa volta. Vem, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja gloriosa que prevalece nesse mundo, que atropela, Senhor, as obras do inimigo, que derrota tudo que o inimigo tem feito. Nós temos visto, testificado sobre isso. Nós entregamos essas vidas que hoje se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, nesse momento, elas foram batizadas no Espírito Santo. Elas terão manifestações poderosas da tua graça e do teu poder, falando do teu amor, amando com o teu amor, perdoando com o teu perdão, tendo a misericórdia de Jesus. Cuida de cada vida, Senhor, que eles possam caminhar na graça e no conhecimento de Jesus. Que a tua igreja, Senhor, seja um farol para essa cidade, para o mundo. Aqui, Senhor, tem uma multidão de missionários, uma multidão, Senhor, de semeadores, que vão, mesmo às vezes com timidez, mesmo às vezes, Senhor, com medo, mas vão deixar que o Espírito Santo coloque palavras na boca, coragem no coração, para que eles falem do teu amor. Vem, Jesus, para a honra e glória do teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém.